Os jogadores do Inter se reapresentaram e começaram a preparação curta para enfrentar o Botafogo na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro, em partida que pode dar o título do Brasileirão para o clube carioca dentro do estádio Beira-Rio. A tendência é de uma equipe com força máxima, podendo haver alguns desfalques em função do desgaste físico ao longo das últimas partidas. Mas é claro que o movimento colorado já pensa também no ano de 2025. As primeiras saídas já estão definidas e o Inter trabalha no bastidor para alguns reforços. Entre eles, um nome muito especulado ainda não saiu da pauta. Existem novidades pelo meia Oscar, que ainda não fechou com nenhum clube do futebol europeu ou até mesmo dos Estados Unidos. Mantém contato com a direção do Inter e o pequeno, mas ainda existente sonho de ver Oscar com a camisa do Inter segue repercutindo no ambiente colorado. A gente fala também a respeito de Lucas Barbosa, outro jogador pretendido pelo Internacional, mas de uma negociação complexa com um velho conhecido do clube. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 2 de dezembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Segunda-feira de treinamentos para os jogadores do Internacional que voltaram do Rio de Janeiro, onde perderam para a equipe do Flamengo pelo placar de 3-2 e trabalharam no CT Parque Gigante. Uma atividade com os portões fechadas, sem grandes novidades, iniciando a curta preparação para enfrentar já o Botafogo na quarta-feira pelo Brasileirão. A tendência é de um time com força máxima. A gente trouxe aqui ontem, inclusive, a informação de um pacto que existe para que o Inter se mobilize e ganhe esses últimos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, até para haver ali uma diferenciação da premiação que o Inter recebe em função da sua posição no Campeonato Brasileiro. Mas é possível que alguns jogadores que estão desgastados fiquem de fora. Um exemplo é o Alan Patrick. O Alan Patrick está fisicamente desgastado, não participou de vários treinamentos na última semana, foi dúvida para enfrentar a equipe do Flamengo e pode, por exemplo, ser um desfalque para enfrentar o Botafogo. O Thiago Maia foi outro jogador bastante desgastado. O Vitão saiu com algumas dores musculares e por mais que ele não preocupe, ele pode ser preservado do jogo contra o Botafogo para não ter uma lesão pior. Essa questão física vai ser analisada pelo Internacional, que por mais que tenha a ideia de vencer os últimos 2 jogos, já não briga por mais nada no Campeonato Brasileiro. Então pode haver alguma mudança nesse sentido para o aspecto físico para a partida contra o Botafogo, tá? Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os primeiros movimentos para 2025 que acontecem no ambiente colorado. As primeiras saídas, elas já estão definidas. Uma delas é do Lucas Alário, atacante que não fica na próxima temporada no Internacional e vai buscar um clube na Turquia. Ele mesmo já admite nos bastidores que não quer ficar no Inter porque quer buscar um clube para jogar. O Johan é uma outra saída. O Inter vai liberar esse jogador que já está buscando outros clubes para a temporada de 2025. Ele não deu certo no Internacional e quer buscar um clube também onde ele possa ter uma sequência um pouco maior. Eu dou detalhes a respeito disso num vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira aqui no canal, é só conferir, tá? Mas eu preciso repercutir informações que vêm do bastidor colorado e de bastidores importantes do Internacional a respeito de um nome que muita gente leva como esse nome nunca vai jogar no Inter, é só uma especulação, mas são informações e são especulações, se forem usar essa palavra, que vem de dentro do Inter, que é referente a Oscar, meia que terminou agora o seu contrato junto ao Shanghai Port da China, tá? O Jairo Vink, do canal do Baldaço, trouxe informações fundamentais a respeito de Oscar, tá? Uma delas, o Inter mantém contato frequente com o jogador. E a gente sabe que essas conversas acontecem através do presidente Alessandro Barcelos, que tem ótima relação com o Oscar já há bastante tempo e está sempre bem informado a respeito do que acontece com o Oscar. O Oscar terminou o contrato dele com o Shanghai Port e ainda não fechou com nenhuma equipe. E o Inter afirma isso no bastidor. Quando perguntado sobre o Oscar, ele não fechou com nenhuma equipe ainda. O Oscar não fechou com nenhum time ainda. E o Inter está monitorando constantemente a situação do Oscar. A tendência é que ele não venha para o futebol brasileiro. Se falou inclusive da ideia dele jogar na Major League Soccer, com o qual ele não tem nenhum clube fechado até o momento. A ideia dele, segundo o Internacional fala, é jogar na Europa. Mas ainda não veio nenhuma proposta
destes mercados que seduza o Oscar. E por isso o Inter afirma no bastidor: ele ainda não fechou com ninguém. Uma outra situação que é dita pelas pessoas do Inter no bastidor, pelo contato frequente que existe com o Oscar. Se o Oscar jogar no futebol brasileiro, a chance dele jogar no Inter é grande, pela boa relação que o Oscar tem com o Internacional. O desejo dele, caso opte por voltar ao futebol brasileiro, seria, e a preferência seria, do Internacional, que estaria muito bem nessa concorrência. Uma outra situação que é dita no bastidor é que, e o presidente falou isso no bastidor de acordo com o relato do Jairo Vink, tá? Que foi o seguinte, o presidente perguntou: você sabe em que posição o Oscar tá jogando hoje? Como que ele tá jogando na China hoje? Não, ele é um meia e tal. E o presidente disse: eu sei, eu acompanho. Dando um tom de que talvez o Oscar, inclusive, pudesse encaixar para jogar junto com o Alan Patrick no time do Internacional. Algumas das ideias que o Inter alimenta. O Inter não diz que vai contratar o Oscar e nem diz que está perto disso. Mas o Inter não joga a toalha pelo Oscar. E o Oscar ainda é pauta no Beira-Rio, de acordo com as próprias pessoas do Internacional, pela relação que ele tem com o clube e pelo fato de ele ainda não ter fechado com ninguém e do Inter estar muito bem atualizado a respeito do tema Oscar e do interesse. E o interesse é confirmado que existe. O Inter manifesta sempre o interesse ao Oscar. E o Oscar sabe do interesse do Inter. Isso é dito pelas pessoas do Inter, que o Oscar sabe do interesse do Internacional e que se ele resolver jogar no futebol brasileiro, o Inter vai estar de portas abertas. Dito isso, avançando na pauta, eu quero falar sobre Lucas Barbosa, outras informações importantes, tá, do ambiente colorado. O Lucas Barbosa é um jogador que interessa ao Internacional, principalmente na ideia do Inter de vender um dos pontas. O Wesley pode ser vendido aí por 15 milhões de euros, que é o valor que o Inter pede para o mercado europeu. O Wanderson é um jogador que, se chegar uma proposta, o Inter vende. E se vender um dos pontas, o Inter vai investir no Lucas Barbosa, que é um jogador que é da confiança do Roger e é identificado como um cara de muito potencial. Ele tem 23 anos de idade e de muito bom desempenho. Um cara que joga ali pelo lado direito, ponta direita, que é canhoto, alto, bom finalizador. O Inter tem bastante interesse nesse jogador. Ele pertence ao Santos. E o executivo de futebol do Santos é o Paulo Brax, velho conhecido do Internacional, tá? E o que o Inter deixa, o que o Inter informa a respeito dessa negociação? A pedida do Santos inicial é de 4 milhões de euros. Mas a negociação é complexa, porque o Santos, conforme ele vai se destacando, aumenta essa pedida. 4 milhões de euros é um valor alto, mas que o Inter até cogita pagar, principalmente se vendeu dos pontas por um bom valor. O Wanderson pode valer isso. Se tu vendeu o Wanderson por 4, tu investe 4 no Lucas Barbosa. Mas, negociação que é complicada e que o Santos tá batendo o pé porque sabe que o Lucas Barbosa tá sendo bastante valorizado. É um jogador que hoje não tem pretensões de ser utilizado pelo Santos. A ideia do Santos é fazer dinheiro com ele. E ele é um jogador que de fato está bastante valorizado no mercado, mas desperta assim o interesse do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Jogo dessa terça-feira do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Bahia. Odd do Corinthians, 1,64. Empate, 4. Bahia tá pagando 5. Joga lá na KTO com responsabilidade. É um site proibido para menores de 18 anos. Apostas podem fazer com que tu perca dinheiro, mas joga para se divertir. É o intuito da KTO, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!